Senhor nosso Deus é o único Deus que se importa com cada um de nós. Ele se importa com os mínimos detalhes. Isso é verdade, pois Ele conhece as suas necessidades, conhece as suas dores, Ele conhece o íntimo do seu coração. E Ele, conhecendo você, e Ele preparou esse momento para você, porque Ele quer falar ao seu coração. Agora abra o seu coração, porque Deus quer falar com você. Chegou a hora da palavra. Boa noite, meu querido, minha querida, você de maneira geral que está me assistindo, desejo a você uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Você que me vê pela internet ou pelo seu televisor, quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesta noite, neste momento. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16, que é o último versículo que temos lido nesta noite, é o texto áureo da Bíblia Sagrada, aonde este texto vem nos falar a respeito do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da doação do próprio Deus em dar o seu Filho amado à humanidade para que este pagasse o preço por cada um de nós. Este diálogo se deu na região da Judéia, mais precisamente em Jerusalém, ali naquelas regiões onde Jesus passava a noite, após passar o dia no templo ensinando, à noite ele se retirava. E em uma dessas noites, um certo judeu chamado Nicodemos, que era fariseu, era um doutor da lei, um homem instruído, um homem muito sábio na lei e em todos os costumes dos judeus, procurou o nosso Senhor Jesus Cristo para lhe perguntar a respeito da salvação. Era corrente entre os judeus o fato de que o Messias havia de vir à terra, ou seja, o Salvador de Israel havia de vir à face da terra. E numa dessas conversas, Nicodemos pergunta ao Senhor Jesus Cristo a respeito de salvação. E Jesus então começa a discorrer sobre este assunto com Nicodemos. E no texto que nós temos visto, o qual Jesus começa a falar com Nicodemos a respeito da salvação, onde ele vai dizer no versículo 13, que ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem que desceu do céu. Então Jesus começa a apresentar a Nicodemos algumas características que são inerentes ao projeto salvífico de Deus em Cristo Jesus. E a primeira característica que nós vemos nesse projeto é o fato da origem da salvação. Jesus então vai dizer a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ou seja, Jesus está dizendo, a salvação, ela não vem de outro lugar, ela não vem de outra fonte, senão dos céus. Ou seja, Jesus estava dizendo que não adianta procurar a salvação em seres humanos. Não adianta procurar a salvação em bens materiais. Não adianta procurar a salvação em meios ou em situações que o próprio ser humano possa desencadear. Jesus Cristo basicamente estava dizendo, não adianta procurar a salvação em imagens de escultura. Não adianta procurar a salvação em coisa qualquer que seja, senão no Filho de Deus que desceu dos céus. A origem da salvação, Cristo apresenta a Nicodemos, a origem da salvação se deu nos céus. Não é em outra fonte, senão no céu. Ou seja, Jesus estava dizendo para Nicodemos, a salvação ela é divina. Não tem outro meio de ser salvo, senão pelo meio divino, ou seja, pelo projeto de Deus. A segunda característica da salvação que nós encontramos Jesus Cristo apresentando a Nicodemos
é a consumação da salvação, ou seja, o meio pelo qual esta salvação deveria ser consumada para chegar a cada um de nós. Então Cristo vai falar no versículo 14, porque da mesma maneira em que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus fala para Nicodemos sobre a serpente que Moisés levantou no deserto, ele está falando para Nicodemos em algo que está registrado no livro de Números. Então, ele sabe que Nicodemos é doutor da lei. Nicodemos é um homem versado na lei mosaica, ou seja, ele conhece cada preceito da lei mosaica e ele sabe do que Jesus estava falando. Jesus sabe que Nicodemos está compreendendo o seu falar, que ele está falando da serpente que Moisés fez, a serpente de bronze que ele fez no deserto e levantou em uma haste. Então ele usa essa simbologia, uma símile, ou seja, uma figura de linguagem para assimilar o Cristo vivo com a tipologia da serpente levantada no deserto. Isso poderia causar um pânico na cabeça de Nicodemos. Isso poderia causar algo diferente na cabeça de Nicodemos, porque Jesus basicamente estava apresentando o projeto da cruz para Nicodemos, dizendo que ele teria que ir passar pela cruz, teria que sofrer a morte e morte de cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Só que na cabeça de Nicodemos, o texto que vinha da lei era o seguinte: maldito seja todo homem que seja pendurado no madeiro. Nicodemos era conhecedor da lei. Nicodemos sabia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ou seja, que fosse crucificado, era considerado maldito de Deus, ou seja, era feito maldição. Eu estou falando isso para dizer para você que a minha e a tua salvação vem por meio de Jesus Cristo e pela sua morte na cruz do Calvário. Cristo se fez maldição, disse o apóstolo Paulo quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, ele diz que Cristo se fez maldição pela minha e pela tua vida, para que eu e você pudéssemos ter acesso à salvação, ao projeto salvífico de Deus. O próprio Cristo, o próprio Jesus se entrega em uma cruz, ele se faz maldição para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. O terceiro ponto, a terceira característica que nós destacamos do projeto salvífico, do projeto da salvação de Deus apresentado por Jesus Cristo a Nicodemos, é os efeitos da salvação. O efeito da salvação encontra-se no versículo 15, quando ele diz: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus Cristo desceu dos céus, o Verbo se fez carne, nasceu de mulher, cresceu e foi até a cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos direito à salvação. Quando Cristo entrega a sua vida lá no Calvário, abre-se uma porta chamada graça. E a graça agora dá direito para que a minha e a tua vida seja resgatada e para que a minha e a tua alma não desça ao inferno. E você pode estar se perguntando nessa noite: meu querido, meu irmão, como é que eu faço para ter acesso e entrar por esta porta chamada graça, para ter direito à salvação que Jesus Cristo apresentou para Nicodemos? E eu te digo nesta noite, é aceitando o Senhor Jesus Cristo como único Salvador e Senhor da tua vida. E se o teu desejo neste momento é de aceitar Jesus, eu te convido a fechar os teus olhos neste momento e entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, aí onde você estiver. Se você estiver na sua casa, se você estiver no trabalho, talvez nesse momento você esteja passando por uma dificuldade, talvez você esteja até no leito de enfermidade, esteja doente numa cama e está me escutando nesse momento e quer entregar a tua vida para Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Deus, este homem, esta mulher, Pai, que ouve esta palavra, Senhor, que chega aos seus ouvidos neste momento por este aparelho, Senhor.
Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, Pai amado, esteja sondando o seu coração, Pai. E se neste momento, Pai amado, este meu amigo, esta minha amiga, está entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Deus, em nome de Jesus, escreve o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados e dá agora, Senhor, para esta pessoa uma nova vida, uma vida agora, Senhor, de plena paz e gozo em Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Agradeço pela sua atenção, que Deus te abençoe no nome de Jesus.